educação de Imperatriz. A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Rafaele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e na nossa aula de hoje vamos aprender sobre as formas nominais dos verbos. A gente já aprendeu aqui que os verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza, sempre em relação a determinado tempo, não é verdade? Mas vocês sabiam que em determinadas situações os verbos podem desempenhar também a função de um nome, sem exprimir nem o tempo nem o modo verbal? Então, quando o verbo se apresenta desta maneira, dizemos que essas são suas formas nominais. E quando eu falo nome, me refiro a substantivos, adjetivos ou advérbios. As formas nominais dos verbos são infinitivo, que é aquela forma que expressa a ação em si. Neste caso, o verbo não está conjugado. Acordar, agradecer, esperar, sorrir. Temos também a forma nominal gerúndio, que expressa a ação em andamento, o processo desta ação. Acordando, cantando, agradecendo, esperando, sorrindo. Temos também o particípio, que é a forma que expressa o resultado da ação, a ação concluída, acordado, agradecido, esperado, sorrido. Então, vamos lá conhecer cada uma dessas formas nominais? Primeiro, o infinitivo, que é a forma nominal que apresenta a ação verbal propriamente dita, e por isso aproximando-se do substantivo. Dizemos também que o infinitivo é o nome do verbo, já que é nessa forma que encontramos, por exemplo, o verbo no dicionário. Ele poderá ser identificado por meio de suas terminações, que indicam as 3 conjugações verbais. A gente sabe que os verbos pertencem a uma das 3 conjugações verbais. Aqueles verbos que terminam em AR, eles pertencem à primeira conjugação, como o verbo amar, cantar, falar. Os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação, escrever, ler, ver, comer. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação, como os verbos dormir, sumir, curtir, sorrir. O infinitivo, ele pode ser classificado em pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal, ele não se refere a nenhuma pessoa, de modo que ele simplesmente manifesta a ação e algumas vezes ele pode ter o valor de substantivo. Ele é um verbo mais genérico ou vago. Temos aqui o exemplo. Você ouviu o cantar do galo? Então, neste caso, o cantar, o verbo cantar, ele está exercendo a função de substantivo. Dizemos que o verbo foi substantivado. O jeito é estudar. Neste outro caso, nós temos aí um verbo expressando, manifestando apenas uma ação, sem se referir a nenhum sujeito. O infinitivo impessoal, ele pode ocorrer em algumas situações, como por exemplo, quando ele não se refere a nenhum sujeito, é essencial caminhar. O principal é aceitar as diferenças. Temos aí os verbos caminhar e aceitar apenas manifestando uma ação verbal e não estão se referindo a nenhum sujeito da oração. No segundo caso, ele pode ser impessoal também quando ele vem depois da preposição de. Neste caso, ele funciona como complemento nominal. Não existe receita mais fácil de fazer. É tão fácil de entender. Então, temos aí o verbo fazer e o verbo entender após a preposição de e funcionando como complemento nominal. A terceira situação ocorre quando temos uma locução verbal. Vocês lembram o que é uma locução verbal? Quando temos 2 ou mais verbos exercendo a função de um só verbo. Por exemplo, eles devem regressar em breve. Temos a locução devem regressar e podemos observar o verbo regressar no infinitivo impessoal. E observem que ele não está conjugado. Pretendo cooperar em tudo. Novamente, a locução verbal pretendo cooperar e este último verbo, cooperar, ele não está conjugado, faz parte dessa locução verbal, portanto, dizemos que ele está no infinitivo impessoal.
Na quarta situação, temos um verbo que exprime uma ordem, ou seja, o verbo tem valor de imperativo. Então, quando eu digo soldados marchar, eu estou exprimindo esta ordem, o verbo marchar exprime essa ordem, portanto, temos um verbo no infinitivo impessoal. O infinitivo também pode ser classificado em pessoal, que é quando ele se refere a uma pessoa no discurso, ou seja, a um sujeito. E assim ele vai variar de número e pessoa. Ele pode ocorrer em algumas situações, como nesse caso aqui, quando ele se refere a um sujeito expresso na oração. Por exemplo, se você não recebeu o convite, é melhor não ir à festa. Temos o verbo receber, que ele está se referindo a um sujeito dentro desta oração, que é no caso você. Na segunda situação, temos um verbo que se refere a um sujeito não expresso na oração. Ou seja, esse sujeito ele não está escrito nesta oração, mas eu posso reconhecê-lo e identificá-lo através da flexão do verbo, ou seja, através da terminação deste verbo. Talvez seja melhor redigirmos os artigos. Neste caso, o sujeito não está escrito na oração, porém eu posso identificá-lo através dessa terminação do verbo, mos, que indica que o sujeito é nós. A terceira situação é quando temos um sujeito indeterminado. Vocês lembram ainda o que é um sujeito indeterminado? Quando a gente não consegue identificar quem foi que praticou aquela ação do verbo. Então temos ouvir dizerem que é boa pessoa. O verbo dizerem está indeterminando o sujeito. Quem foi que disse que é boa pessoa? Eu não sei. Alguém disse, mas eu não consigo identificar quem foi que fez e praticou esta ação do verbo. A nossa outra forma nominal é o gerúndio, que ele indica uma continuidade, uma ação que está sendo desenvolvida, que está acontecendo neste momento. Estou levando o bolo que você encomendou. Eles estão chegando, então temos aqui ações que estão em continuidade, que estão em andamento. O gerúndio, essa forma nominal do verbo, ela normalmente vem acompanhada de um verbo auxiliar e a gente pode perceber esta terminação aqui, ó, NDO. Normalmente a forma nominal gerúndio tem esta terminação. O gerúndio, ele não se flexiona e ele pode desempenhar a função também dos advérbios. Isso ocorre quando ele exprime um modo. Então, nesse exemplo, a religiosa agradeceu chorando a oferenda dos fiéis. Qual o modo que ela agradeceu? Como que ela agradeceu? Ela agradeceu chorando. Então, temos um verbo no gerúndio exercendo a função de um advérbio. Já que estamos aqui falando sobre o gerúndio, eu gostaria de abrir um parêntese com vocês. Eu queria explicar um pouquinho sobre algo que as pessoas costumam confundir com o gerúndio, que é o gerundismo. Esse gerundismo foi considerado um vício de linguagem que a gente precisa evitar. O gerundismo é um vício de linguagem que consiste no uso inadequado do gerúndio. Ou seja, enquanto o gerúndio dá a ideia de uma ação em andamento, uma ação que está acontecendo neste momento, o gerundismo ele dá a ideia de um futuro em andamento, uma ação duradoura que nunca vai ser finalizada. Por exemplo, vou estar ligando para você no fim de semana. Nesse exemplo, temos aqui 3 verbos, que é considerado, neste caso, um gerundismo. Vamos estar transferindo a ligação. Parece que é uma ação que vai continuar e não vai ter fim, né? A gente pode ver aqui a forma que seria o correto de falar essas duas frases. Ao invés da gente falar vou estar ligando, que tal a gente usar vou ligar para você no final de semana? Ou até ligarei para você no final de semana. Ao invés de falarmos vamos estar transferindo a ligação, que tal usar vamos transferir a ligação? Transferirei a ligação, que seria o correto e é mais adequado da gente usar. Voltando às formas nominais, temos aqui o particípio, que é aquela forma que indica uma noção de finalização. Uma ação finalizada, a conclusão da ação verbal. E possui, para a grande maioria dos verbos, as terminações ado ou ido, como nesses exemplos. Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Podemos observar nesses 2 exemplos os verbos terminado, absolvido e chegado, indicando uma ação que já foi finalizada. O particípio ele pode ser regular ou irregular.
Muitos verbos apresentam duas formas de particípio, o particípio regular e o particípio irregular. Esses verbos são chamados de verbos abundantes, justamente pelo fato de apresentar mais de uma forma aceitável de particípio. O verbo aceitar, por exemplo, podemos utilizar tanto aceitado como aceito. O verbo acender, podemos utilizar tanto acendido quanto aceso. Submergir, submergido, submerso. Então, nós temos essas duas formas de utilizar o particípio. Portanto, temos aqui exemplos de verbos abundantes. Para a gente finalizar, vamos aqui realizar um exercício rapidinho para a gente fixar melhor esse conteúdo. Vamos completar as orações com as formas nominais indicadas no parêntese. Tinha a porta quando ele chegou. Devemos completar com o particípio do verbo abrir. Então, seria: tinha aberto a porta quando ele chegou. Na letra B, eles estão ao local combinado. Devemos usar o gerúndio do verbo chegar. Portanto, a frase ficaria: eles estão chegando ao local combinado. Lembrando que o gerúndio é aquela forma em que temos uma ação em andamento. Que tal o que eu pedi? Devemos utilizar, nesse caso, o infinitivo impessoal do verbo fazer. Neste caso, seria: que tal fazer o que eu pedi? Na letra D, temos: nunca tinha tantas aulas. Devemos usar o particípio do verbo suspender. Portanto, essa frase ficaria: nunca tinha suspendido tantas aulas. Na letra E, o jogador foi no primeiro tempo. Novamente, o particípio do verbo suspender. Neste caso aqui, seria: o jogador foi suspenso no primeiro tempo. Aí vocês podem observar aqui, nas duas frases, letra D e letra E, temos o particípio do verbo suspender, porém a gente pode utilizar formas diferentes. Então, a gente diz que esse verbo suspender é um verbo abundante. Na letra F, para finalizar, nas ruas, as crianças com força queriam ver o Papai Noel. Devemos utilizar o gerúndio do verbo gritar. Portanto, como é que ficaria? Nas ruas, as crianças, gritando com força, queriam ver o Papai Noel. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!